Queridos alunos, sejam muito bem-vindos na nossa sexta aula online aqui no curso Atenas. Eu tenho certeza que se você chegou na sexta aula, você está persistindo. Estamos assistindo aqui mais uma aula do dia 18 de abril, a nossa sexta aula. Eu tenho certeza que a teoria do crime vai mudar a sua forma de responder as questões e vai dar o embasamento necessário para a semana que vem, presencialmente, nós darmos início às peças práticas com mais densidade, com mais necessidade ali, que vão exigir de vocês mais conhecimento do direito penal, parte geral. E é por isso que na nossa sexta aula damos continuidade à teoria do crime. Então veja só, nós começamos a estudar hoje o conceito analítico de crime, crime todo fato típico, antijurídico e culpável. Então nós vimos que o fato típico ele é composto por 4 elementos, quais sejam conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. Nós vimos que a conduta é toda ação ou omissão humana, consciente, voluntária, dolosa ou culposa, dirigida a uma finalidade. E então, nessa sexta aula, nós começamos o segundo elemento do fato típico, que é o resultado. Quando eu falo de resultado, você precisa conhecer o resultado naturalístico. Resultado naturalístico, que é a modificação do mundo exterior provocado pela conduta do réu. Resultado naturalístico, que é a modificação do mundo exterior provocado pela conduta do réu. Tá? Do resultado naturalístico surgem 3 tipos de crime: os crimes materiais, os crimes formais e os crimes de mera conduta. Então vamos lá. O que é um crime material? Crime material é aquele que a lei descreve a conduta e o resultado naturalístico, mas a consumação do crime depende da ocorrência do resultado naturalístico. Exemplo, turma, o crime de homicídio. Então, no crime de homicídio, nós temos a descrição da conduta e do resultado naturalístico. Qual é o resultado naturalístico? É a morte, turma. E a consumação do homicídio depende da ocorrência da morte da vítima. Então, o homicídio é um crime material, porque a ocorrência do resultado naturalístico, qual seja, a ocorrência da morte da vítima, é que faz que o homicídio se consume. O resultado naturalístico ainda faz surgir os crimes formais. Os crimes formais são aqueles que a lei também descreve a conduta e o resultado naturalístico. Mas qual é a diferença do crime material para o crime formal? O crime formal também é chamado de crime de consumação antecipada. Por quê, senhores? Porque embora a lei descreva a conduta e o resultado naturalístico, o crime se consuma na conduta. Por isso que ele também é chamado de crime de consumação antecipada. Então, no crime formal, a lei descreve a conduta e o resultado naturalístico, mas o crime se consuma quando? Quando o réu realiza a conduta. Exemplo, extorsão mediante sequestro. Vamos entender. O que é o crime de extorsão mediante sequestro? O artigo 159 do Código Penal. É quando o réu priva a liberdade da vítima, para quê? Para pedir resgate, certo? Para um terceiro, para um familiar. Então veja, qual é a conduta? Privar a liberdade da vítima. Qual é o resultado naturalístico? O pagamento do resgate. A extorsão mediante sequestro é crime patrimonial. Então o resultado naturalístico é o quê? O pagamento do resgate. É a diminuição do patrimônio da vítima ou de algum parente ou de algum amigo. Ou seja, a pessoa responsável pelo pagamento do resgate. Então veja, quando que o crime de extorsão mediante sequestro se consuma? Se consuma quando eu privo a liberdade da vítima ou quando há o pagamento do resgate? Ele se consuma com a privação da liberdade da vítima. O pagamento do resgate é aquilo que você aprendeu na faculdade como mero exaurimento, ou seja, ele é um indiferente, porque tendo ou não tendo o pagamento do resgate, o crime já havia se consumado no momento em que houve a privação da liberdade da vítima, turma, tá bom? E por último nós temos os crimes de mera conduta. Por que crime de mera conduta? O que é um crime de mera conduta? O nome fala por si só. Mera conduta é aquele que a lei só descreve a conduta. Por isso, mera conduta. Tá, professor, eu não entendi. Então pode escrever. Os crimes de mera conduta não possuem resultado naturalístico.
por isso ele é mera conduta. A lei só descreve a conduta e, realizando a conduta, o crime obviamente já está consumado. Exemplo, o tráfico de drogas. Ué, professor, não entendi. O tráfico de drogas é crime de mera conduta porque a lei só descreve a conduta. Qual é o resultado naturalístico do tráfico de drogas? Não tem, não há. A objetividade jurídica do crime de tráfico de drogas é a saúde pública. Veja, mas enquanto o traficante está no mundo lá fora vendendo droga, o que está mudando para a saúde pública? Absolutamente nada. Porque o tráfico é um crime de mera conduta, um crime, portanto, que não possui resultado naturalístico. Tá bom, turma? Terceiro elemento do fato típico. Então nós já estudamos a conduta nas aulas 4 e 5. Nós acabamos de estudar o resultado. Que resultado? Naturalístico. Então agora a gente vamos analisar o terceiro elemento do fato típico, que é o nexo causal. Beleza? Então vamos lá, nexo causal. Professor, o que é o nexo causal? Vamos lá, galera. O nexo causal. Nexo causal é o elo, ou seja, a ligação entre a conduta e o resultado naturalístico. Nexo causal é o elo, é a ligação entre a conduta e o resultado naturalístico. De novo, turma, nexo causal é o elo, ou seja, a ligação entre a conduta e o resultado naturalístico. Qual é a teoria que o Brasil adotou? O Brasil adotou a teoria da conditio sine qua non. Teoria da conditio sine qua non. Traduzindo, o Brasil adotou a teoria dos equivalentes dos antecedentes causal. Se você preferir, equivalência dos antecedentes causais. Professor, aonde que está essa teoria? Está no artigo 13 caput do Código Penal. O que nos fala o 13 caput do Código Penal? Causa é toda ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Então, se você quer saber se entre a conduta do réu e o resultado naturalístico existe nexo causal, elimina a conduta. Se o resultado desaparecer, significa que entre a conduta e o resultado existe nexo causal. Exemplo, eu dou um tiro na cabeça, turma, do Ivan. O Ivan morre. Elimina a minha conduta. O Ivan estaria vivo ou morto? Ele estaria vivo. Então significa que entre a minha conduta e o resultado naturalístico existe nexo de causalidade. Tá bom, turma? Entenderam? É isso que você tem que se preocupar? Não, turma. O que geralmente a OAB gosta são das concausas. Tá, professor? O que são concausas? Vamos lá? Concausas são causas externas à conduta do réu. Concausas são causas externas à conduta do réu que produzem ou ajudam na produção do resultado naturalístico. Vou repetir. Concausas são causas externas à conduta do réu que produzem ou ajudam na produção do resultado naturalístico. As concausas, elas se subdividem em duas. Eu tenho as concausas absolutamente independentes e as concausas relativamente independentes. Tiago, absolutamente independente, relativamente dependente do quê? Da conduta do réu. Então vamos lá. Concausa absolutamente independente da conduta do réu. Por que ele é absolutamente dependente? Por quê? Porque entre ela e a conduta do réu não há nenhuma ligação, não tem nenhum ponto de ligação. Por isso, absolutamente dependente. E segunda característica, a concausa absolutamente independente da conduta do réu, ela sozinha, atenção, sozinha produz o resultado naturalístico. Logo, se ela não tem nenhuma ligação com a conduta do réu e sozinha produz o resultado naturalístico, o que ela faz? Ela rompe o nexo causal e o réu responde só pelos atos que ele deu causa. Então aprende, turma, a concausa absolutamente independente. Não interessa se ela é pré-existente, se ela é concomitante ou se ela é superveniente. Não interessa. Gente, se ela é antes, durante ou depois da conduta do réu, ela rompe o nexo e o réu só responde pelos atos que ele deu causa. Vamos lá. Com causa absolutamente independente pré-existente. Pré-existente, ó, antes da conduta do réu. Então eu quero matar o Márcio. Presta atenção. Eu quero matar o Márcio, turma. Mas sem que eu soubesse
a esposa do Márcio também quer matá-lo. Então, antes de ele ir para o curso, a esposa coloca veneno no café do Márcio. Então, o Márcio vai morrer às 20 horas, certo? Eu sei que ele está envenenado? Não. Quando é 10 para as 8, eu passo do lado do Márcio e dou 3 facadas nele, certo? Aí ele fica lá, respirando com dificuldade, porque eu acertei 3 facadas dele. Até que 8 horas ele morre. Veja, a hora que ele morre, turma, a hora que ele morre, eu falo, beleza, matei o Márcio. Só que aí vem o resultado da perícia. O Márcio não morreu por causa das facadas, o Márcio morreu envenenado. O que eu tenho a ver com o veneno? Nada. Por isso, com causa absolutamente independente, pré-existente. Porque o veneno que a esposa colocou no café dele foi antes das minhas facadas. E foi o veneno que matou o Márcio. Moral da história, qual é meu crime? Eu vou responder pelo homicídio consumado? Não. Rompe o nexo causal. Meu crime é tentativa de homicídio. Vamos lá. Com causa absolutamente independente, agora concomitante. O que é concomitante? Junto. Então, olha só. Eu não sabia que a esposa queria matá-lo. E ela também não sabia que eu queria matá-lo. Então, a hora que ele sai do curso, nós atiramos ao mesmo tempo, ó, junto. Eu acerto o peito dele, mas ela acerta na cabeça. A perícia fala, qual foi o tiro que matou o Márcio? O que acertou na cabeça. O que eu tenho a ver com o tiro da mulher dele? Nada! Então é uma concausa absolutamente independente. Agora o que? Junto, ou seja, concomitante. O que vai acontecer? Rompe o nexo causal. Qual é o meu crime então? Tentativa de homicídio. Para fechar o raciocínio, com causa absolutamente independente superveniente, ou seja, depois. Então agora é o inverso, ó. Eu vou tomar café no intervalo com o Márcio e coloco veneno no café dele, certo? A mulher dele não sabe que ele já está envenenado. E a hora que ele chega em casa envenenado, ela corta o pescoço dele. Veja, qual é a causa da morte? É o quê? A decapitação, é o corte na garganta. Moral da história, turma. O que ela tem a ver comigo? Absolutamente nada. Ela cortou a cabeça dele o quê? Antes, durante ou depois de colocar o veneno? Depois. Então é uma concausa absolutamente independente superveniente. Rompe o nexo causal. Qual vai ser o meu crime? Tentativa de homicídio, só que agora qualificado porque eu utilizei veneno. Tá bom, turma? Mas vamos lá, professor. E as concausas relativamente independentes? Vamos lá. As relativamente independentes, por que elas são relativamente independentes? Porque entre ela e a conduta do réu existe um ponto de ligação. Por isso, relativamente independente. E segunda característica, a concausa sozinha não produz o resultado. Por que o resultado ocorre? O resultado ocorre da somatória da concausa com a conduta do réu. Então, se o resultado só ocorre diante da somatória da concausa com a conduta do réu, rompe o nexo causal? Não. Como regra, a concausa relativamente independente não rompe o nexo causal. Então, o réu responde pelo resultado que ocorrer. Então, é a mesma coisa. Ela pode ser pré-existente, ou seja, antes. Ela pode ser concomitante, ou seja, junto, ou pode ser superveniente à conduta do réu, ou seja, depois da conduta do réu. O que muda como regra? Nada. Se ela é relativamente independente, ela não rompe o nexo causal e o réu responde pelo resultado que ocorrer. Vamos lá, turma, aquela velha história. Eu sou amigo do Ivan desde a época de colégio e o Ivan sempre foi hemofílico, ou seja, ele tem dificuldade na coagulação do sangue, ele tem aquela doença genética que dificulta ou retira totalmente a sua coagulação. Eu sei que o Ivan é hemofílico, eu tenho que ter consciência que ele é hemofílico. Então a gente vai assistir um jogo, começa a discutir por causa de futebol, e aí eu falo, agora você morre. Eu pego a faca e com a intenção de matá-lo dou uma facada nele. Só que ele desvia, eu corto o braço dele, uma região não letal, certo? Mas ele sangra até a morte. Por que ele sangra até a morte? Porque ele é hemofílico e eu sabia da sua condição de hemofilia. Moral da história, veja, ele é hemofílico antes, durante ou depois da facada? Antes, então é uma concausa relativamente independente pré-existente. Veja, foi a hemofilia sozinha que matou ele? Não. Ele morreu em decorrência da hemofilia e da minha facada. Porque ele só sangrou até a morte porque eu dei a facada com a intenção de matá-lo. Moral da história, qual é meu crime? Homicídio consumado, porque não houve o rompimento do nexo causal. Tá bom, ó? Com causa relativamente dependente, agora, ó, concomitante, ou seja, junto. Eu sei que a casa do Ivan
tá velha e vai cair a qualquer momento. Eu sei que a casa dele tá velha. Então eu vou lá pra matar o Ivan. E na hora que eu atiro, eu sabendo que a casa dele tá velha, com o impacto do tiro, a casa cai. E no momento que ele é atingido pelo tiro, ele também é soterrado pelo telhado. Moral da história, senhores, qual é a causa da morte? Veja, por que o telhado caiu? Porque eu dei o tiro. E ele foi atingido pelo tiro e pelo telhado ao mesmo tempo. Moral da história, com causa relativamente dependente, junto, ó, concomitante. Rompe o nexo causal? Não rompe. Então qual é o meu crime? Homicídio consumado. Agora vamos tomar cuidado, ó. Com causa relativamente independente superveniente. Cuidado. Como regra, ela não rompe o nexo. Como regra, ela não rompe. Mas ela pode romper? Pode, ela pode romper. Então vamos entender. Ó, como regra, ela não rompe. Então eu dou uma facada, esquece agora, vou até mudar o aluno, ó. Vamos imaginar então. Eu dou uma facada, turma, no Manuel, certo? Eu dou uma facada no Manuel. Manuel não é hemofílico nada. A gente entra numa briga de bar, eu falo que eu vou matar e dou uma facada. E a mesma história, ó. Ele desvia, eu acerto o braço. Aí o pessoal separa, ele é levado pro hospital. Quando ele chega no hospital, ele morre. Mas ele morre por quê? Porque ele contraiu infecção hospitalar no local da facada. Moral da história, com causa relativamente independente e superveniente. Qual é o meu crime? Homicídio consumado. Não rompe o nexo causal. Mas, Tiago, eu li que a com causa relativamente independente e superveniente, ela rompe. Pois é, eu sei. E você acabou de falar que ela não rompe. E agora, ela rompe ou não rompe? Depende. Ela pode ou não romper. Para que a concausa, apenas ela, relativamente independente e superveniente, rompa o nexo causal, o réu precisa se encaixar no artigo 13, parágrafo 1º do Código Penal, que é a teoria chamada causalidade adequada. Então a concausa relativamente independente e superveniente, ela só vai romper quando você conseguir encaixar ela no artigo 13, parágrafo 1º do Código Penal, que é a teoria da causalidade adequada. Ou seja, quando ela, embora relativamente independente, ou seja, embora haja um ponto de ligação com a conduta do réu, ela sozinha produzir o resultado. Exemplo, eu dou a facada no braço do Manuel, o Manuel é levado no hospital e o hospital pega fogo e ele morre em decorrência do incêndio. Ué, qual é meu crime aqui? Tentativa de homicídio. Porque aqui você vai encaixar o artigo 13, parágrafo 1º do Código Penal. Mas, professor, por quê? Ó, por que ele é relativamente independente? O Manuel só está no hospital por causa da minha facada. Certo, turma? Veja, e ele morreu não em decorrência da facada, em decorrência do incêndio. Foi o incêndio sozinho que matou o Manuel. Tá, professor, mas eu não entendi. Como é que na hora da prova eu vou saber se a relativamente rompe ou não rompe? Usa a regrinha do Mirabete. O Mirabete fala assim, ó. Se estiver na mesma linha de desdobramento, não rompe. E aí o crime vai estar consumado. Se estiver em linhas diferentes, rompe. E aí o réu vai responder só pelos atos que ele deu causa. Vamos pensar? Ó, primeiro exemplo, facada no braço. Ele contraiu infecção hospitalar no braço. É a mesma linha ou linhas diferentes? Mesma linha. Facada no braço, infecção hospitalar no braço, homicídio consumado. Agora, olha o segundo exemplo. Facada no braço, causa da morte, incêndio. É a mesma linha ou linhas diferentes? Linhas diferentes. Outro exemplo, facada no braço. Ele foi colocado na ambulância, no meio do caminho a ambulância sofre um acidente, cai no rio e ele morre. Veja, facada no braço, causa da morte, senhores. Causa da morte. Veja, causa da morte. Foi o acidente, caiu no rio, a ambulância. Moral da história, é a mesma linha ou linhas diferentes? São linhas diferentes. Então nós teremos o rompimento do nexo causal. Tá bom? Então nesse caso eu vou responder apenas por tentativa de homicídio. Tá bom, galera? Para terminar o fato típico, falta só a tipicidade. Para você entender tipicidade, em primeiro lugar você precisa entender o que é tipo penal. Tipo penal é a mera descrição pela lei do delito. O que é o tipo penal? Quando você abre o Código Penal na parte especial, 121, 122, 123, você tem tipos penais. Tipo penal, então, é a mera previsão da existência do delito, certo? Mas o que é tipicidade? Então, atenção, doutores.
Nós temos hoje o direito penal moderno, o direito penal constitucional, dois tipos de tipicidade. Nós temos a tipicidade formal e a tipicidade material. Vamos lá? O que é a tipicidade formal? Tipicidade formal é o mero enquadramento da conduta do réu no tipo penal. Tipicidade formal é o mero enquadramento da conduta do réu no tipo penal. O que o Thiago fez? Subtraiu coisa alheia móvel. Existe algum tipo penal que acaba condenando quem subtrai coisa alheia móvel? Existe algum tipo penal? Existe. O artigo 155 do Código Penal. O crime de furto. Então, se você consegue pegar a minha conduta, subtrair coisa alheia móvel e encaixar no artigo 155 do Código Penal, ou seja, em qual tipo penal? No furto, significa que na minha conduta existe tipicidade formal. Tipicidade formal é o mero enquadramento da conduta do réu no tipo penal. Só que hoje, no direito penal moderno, no direito penal constitucional, para que exista tipicidade, não basta só o enquadramento, não basta só a tipicidade formal. Além da tipicidade formal, nós precisamos da tipicidade o quê? Material. O que é a tipicidade material? É a necessidade de comprovação de lesão ou pelo menos de ameaça de lesão ao bem jurídico tutelado. O que é a tipicidade material? É a necessidade de comprovação de lesão ou de pelo menos de uma ameaça de lesão ao bem jurídico protegido, tutelado pela norma penal. Professor, eu não entendi. O que exclui a tipicidade material? O princípio da bagatela, o princípio da insignificância. Então decora, o princípio da bagatela, o princípio da insignificância absolve o réu, porque ele exclui a tipicidade material. Ele exclui a tipicidade material. Por quê? Porque quando a conduta produz um resultado ínfimo, insignificante no bem jurídico tutelado, nós vamos alegar que a inexistência de lesão ao bem torna, por mais que haja tipicidade formal, o fato atípico, por ausência de tipicidade material. Tá, professor, existe valor para bagatela? Negativo, turma. O Supremo Tribunal Federal criou 4 vetores para o reconhecimento da bagatela. Decora assim, ó. A Mari casou com o Prol. Mari, M-A-R-I, casou com o Prol. P-R-O-L. O que é Mari? Escreve no seu caderno. Mínima, ausência, reduzida e ínfima ou inexistência. O que é Mari? Mínima, ausência, reduzida ou ínfima. Se você preferir, inexistência. O que é Prol? Prol é periculosidade, ofensividade, certo, senhores? Periculosidade, reprovabilidade, ofensividade e lesão. Vou repetir. Prol, periculosidade, reprovabilidade, ofensividade e lesão. Agora junta. Mínima o que, senhores? Mínima periculosidade, ausência de reprovabilidade, certo? Vamos lá. Reduzida ofensividade e inexistência ou ínfima lesão. Então junta de novo, ó. Mínima periculosidade, ausência de reprovabilidade, reduzida ofensividade ou ínfima, ou se você preferir, inexistência de lesão. Tiago, não entendi. Interpreta isso. O réu que é reincidente, ele é mais perigoso que o primário. Então, como regra, réu reincidente não pode ter aplicação da bagatela. Embora na prova da OAB, nós iremos sustentar que até o reincidente tem direito de bagatela, por decisões do Supremo Tribunal Federal. Perfeito, senhores? Veja, o cara que emprega violência ou grave ameaça, significa que na conduta dele houve uma ausência de reprovabilidade? Não. Então, crimes com violência ou grave ameaça não admitem bagatela. O cara, senhores, que rompe obstáculo, significa que existe uma reduzida ofensividade no bem? Não. Crimes com rompimento de obstáculo também não admitem o princípio da bagatela. E a questão da inexistência ou ínfima lesão? Aí depende do caso concreto. Se a prova falar que a vítima é pobre, para ela R$10 faz falta, não dá para alegar bagatela. Mas se a prova falar que é um empresário que ganha R$50 mil
e o réu tirou dele 500 reais, o que é 500 reais para quem ganha 50 mil todo mês? Absolutamente nada. Então tem que olhar o caso concreto. Tem que ser um valor que não faça falta para a vítima. Se o valor não faz falta para a vítima, você pode alegar o princípio da insignificância, o princípio da bagatela. Esquece essa história de um salário mínimo, turma. Por que esquece essa história? Porque, às vezes, um salário mínimo é insignificante se o réu é milionário, mas 5 reais para uma pessoa que mora na periferia pode fazer falta, então para ela você não pode alegar que a subtração de 5 reais foi bagatela. Depende do caso concreto. Professor, eu já ouvi falar que existe valores, existe mesmo, valor apenas para os crimes tributários. O que são crimes tributários? Os crimes da lei 8.137 de 90, certo? Que são os crimes de sonegação fiscal, o artigo 168-A do Código Penal, que é a apropriação indébita previdenciária, o artigo 337-A do Código Penal, que é a sonegação indébita previdenciária, e o artigo 334, caput, que é o crime de descaminho. Observa, contrabando não cabe bagatela, é só no descaminho. O Supremo Tribunal Federal, essa é a corrente que a gente usa para prova, considera que nos crimes tributários, se o valor sonegado for menor ou igual a 20 mil reais, você vai alegar o princípio da bagatela, vai pedir absolvição do réu por ausência de tipicidade material. Crimes tributários, segundo o STF, o valor é menor ou igual a 20 mil reais, você vai alegar o princípio da bagatela para o seu cliente acusado aí de algum desses 4 crimes elencados pela doutrina de como crimes tributários. Tá bom, galera? E aí nós acabamos o estudo do fato típico e amanhã nós damos continuidade aos nossos trabalhos. Vamos falar de antijuridicidade e de culpabilidade para encerrar a teoria do crime, tá bom? Só quero deixar claro que antes de falar da antijuridicidade e da culpabilidade, amanhã eu vou falar sobre o erro de tipo, porque o erro de tipo, embora alguns autores coloquem fora da teoria do crime, eu coloco dentro, porque amanhã eu vou te mostrar que se o erro de tipo for essencial, ele acaba influenciando dentro do fato típico, dentro mais precisamente da conduta, porque se ele for essencial, ele pode acabar influenciando na análise do dolo ou da culpa do réu. Galera, continue estudando, vamos junto rumo à sua aprovação. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau.